O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos São Timóteo e São Tito. E ontem nós celebrávamos a conversão do apóstolo Paulo. A palavra de Deus hoje tem uma orientação muito bonita a nos dar. A importância da nossa colaboração para que o reino de Deus chegue até os lugares mais distantes, até as situações mais difíceis e complicadas. Aquele documento que foi elaborado depois da Assembleia dos Bispos de toda a América Latina, com a presença do Papa Bento XVI, o documento de Aparecida, ele nos fala em todos os momentos da importância de nos tornarmos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo nunca é maior do que o mestre. O discípulo está constantemente aprendendo com o mestre. E foi assim que o apóstolo Paulo formou as primeiras comunidades cristãs e foi escolhendo naquelas comunidades homens corajosos que pudessem tomar conta daquele rebanho. Mas não era somente escolher aquela pessoa ali. Tinha os outros que deveriam ajudá-los. E assim a igreja foi se estruturando como nós conhecemos até hoje. Eu fico pensando nas várias paróquias que nós conhecemos, que nós já atuamos. Como é bonito a colaboração de todos. As pastorais, os movimentos, a dedicação que vários casais têm para que as coisas aconteçam. Eu guardo no coração uma gratidão muito grande por muitos irmãos e irmãs que me ajudaram nas paróquias por onde eu passei. Pessoas de coragem, mas sobretudo pessoas com um grande amor
a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu lembro dos encontros de casais, quando eu lembro dos encontros organizados para a juventude, os retiros paroquiais, as quermesses, as festividades que são organizadas nas ocasiões das festas de padroeiro, e todos ali com um único intuito: colaborar, ajudar. É muito triste quando a gente se depara com uma paróquia apática, uma paróquia indiferente, onde o pobre do pároco tenta remar para um lado e os outros tentam remar para o outro. Eu sempre comparei isso com uma canoazinha que é colocada lá no rio, e aí um dá uma remada para um lado, outro dá remada para o outro. Ao invés de ir para frente, a canoa começa a rodar. Ao invés de seguir adiante, começa a virar uma confusão. Por quê? Porque não tem unidade. E nós devemos evitar isso na igreja. Nós devemos olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e acolher o ensinamento que Ele nos dá sobre a importância de estarmos em comunhão. A gente diverge de alguma coisa. Sempre tem um ponto em que a gente encontra alguma resistência ou de repente ainda não se convenceu totalmente, mas isso não significa que nós devemos cruzar os braços e fazer greve e não colaborar mais. Por quê? Porque quem perde somos nós mesmos. Quando uma comunidade cristã, quando uma paróquia, quando um movimento, uma pastoral caminham unidos, fazem grandes coisas. E nós precisamos realmente olhar para essa realidade com interesse. E o nosso interesse maior é servir a Jesus Cristo. A messe é grande, mas são poucos os operários. E isso não se aplica só aos sacerdotes, não. As religiosas, os religiosos, os casais, os jovens, todos nós temos que dar nossa parcela de colaboração. E a nossa colaboração será cada vez mais bonita à medida que nós tivermos uma consciência de quem é Jesus Cristo. Porque nós estamos na igreja por Ele. Se eu vier celebrar essa missa aqui a meu nome pessoal, estou perdendo tempo. Deus me livre e guarde. A razão da caminhada é Jesus Cristo. Lembra daquele canto que a gente cantava antigamente? Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada. O pessoal cantava, né? Em relação a Jesus Cristo. Quando nós perdemos essa compreensão, aí começam as divisões, começam as brigas, a luta por poder, um querendo ocupar o lugar do outro. Isso não deve acontecer. Hoje eu estava dando uma olhadinha na carta de São Tiago, no capítulo 4, e falava justamente disso. Timóteo e Tito, que hoje nós celebramos, eles compreenderam muito bem essa questão. Um profundo respeito pelo apóstolo Paulo. Foi Paulo quem os encaminhou na fé. Timóteo era judeu, assim como Paulo, e um judeu praticante. Tito era um pagão, ele não pertencia ao povo da antiga aliança, mas era um daqueles pagãos que não eram nem considerados como povo de Deus, antes que Jesus Cristo viesse nos dar o maior ensinamento, que esse ensinamento de que a salvação é oferecida a todos. E a gente tem que aceitar. Se aceitarmos a salvação, nós progredirmos. Se não aceitarmos, a gente mesmo paga as consequências de não aceitar. Então, Timóteo e Tito pegaram essa responsabilidade com muita coragem, com muito amor. E se nós lermos as cartas que São Paulo escreve para eles, uma das coisas que mais a gente observa no apóstolo Paulo é ele lembrar para Timóteo e Tito que eles devem estar a serviço de Jesus Cristo. Vocês devem servir nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês devem levar nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês devem anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
As três cartas, que são as cartas pastorais do apóstolo Paulo, são orientações que ele dá de que maneira esses dois primeiros bispos aí das comunidades dele deveriam proceder no trato, na organização da comunidade. Queridos irmãos e irmãs, procuremos criar também em nós esse desejo de servir nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemo-nos a serviço dele. Se nós nos lembrarmos da segunda leitura do domingo passado, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos membros de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos membros de um corpo e a cabeça desse corpo é Jesus. Nós realmente somos convidados a superar todas as divisões para trabalharmos unidos. Mas esse trabalho unido tem um objetivo: levar o reino de Deus a quem ainda não o conhece. Ensinar o povo quem é Jesus Cristo. Procuremos, queridos irmãos e irmãs, fazer com que a nossa vida seja realmente uma vida dedicada à evangelização. Alguém acha que evangelizar é colocar uma caixa ali na frente, pegar um microfone e começar a gritar. É também. Mas tem tantas outras maneiras da gente evangelizar. Nós evangelizamos quando dentro de casa, no momento em que a gente se reúne, convida todo mundo para fazer uma oração. Eu lembro que antes do Natal, eu exortei muitas pessoas a, no momento que antecedia a ceia, convidar a família para rezar. Eu recebi um testemunho bonito de uma pessoa que veio depois dizer: olha, padre, foi tocante, porque nós nunca tínhamos feito aquele momento de oração antes de começar a ceia de Natal, e atento àquele convite nós fizemos, e foi muito bonito, porque algumas pessoas que estavam completamente afastadas, depois já foram perguntando: que hora que tem missa amanhã lá na Basílica? Que horas a gente pode participar da missa? Então, evangelizar não significa somente sair por aí pegando um navio ou um avião para ir lá não sei aonde, não. Evangelizar significa lembrar que Jesus Cristo é o Senhor, a começar dentro da nossa casa. Um momento de oração simples, um momento de oração sem muitas palavras, mas com muito sentimento, pode fazer com que alguém que se distanciou retorne e venha caminhar de novo. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos aprender. E o exemplo de Paulo, o exemplo de Tito e Timóteo e dos primeiros cristãos, seja para nós uma força muito grande para que nós sejamos também pedras vivas desse edifício que é a igreja. Que nós sejamos conscientes da nossa missão de evangelizar. Que nós nos sintamos chamados por Deus, porque a messe é grande, mas são poucos aqueles que se dispõem a evangelizar. Por quê? Porque tem gente que é muito ocupado em fazer nada, né? Muito ocupado em fazer nada. Tenhamos essa coragem e que a graça de Deus nos ajude. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.